E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Arthur, para a gente falar um pouquinho de eletromagnetismo na plataforma do meu guru, a maior e melhor plataforma de resoluções da América Latina. Vamos falar hoje, pessoal, um pouquinho de eletromagnetismo teórico, que também é muito importante. Para o entendimento das leis matemáticas, precisamos entender o que fisicamente ela nos diz e o que faz a sua interpretação física, matemática, quem as criou, dentre outras informações. Então vamos fazer essa questãozinha aqui, referente a um concurso de engenharia elétrica e eletrônica, que nos diz o seguinte: sobre as equações de Maxwell, marque V para verdadeiro ou F para falso. Vamos lá então. A primeira afirmação nos diz o seguinte: as equações então de Maxwell são um grupo de 4 equações. Então ele está me informando que é um grupo de 4 equações. Até aí, isso é verdade. De fato, as nossas equações de Maxwell constituem 4 equações, assim chamadas em honra a James Clerk Maxwell, que vão descrever o comportamento dos campos elétricos e magnéticos e as suas interações com a matéria. Perfeito. Nós temos que as equações de Maxwell, que é um conjunto de 4 equações que foi agrupada por ele, certo? Onde nós tínhamos diversas equações que explicavam o eletromagnetismo, ou seja, a interação entre campos elétricos e magnéticos, mas o Maxwell teve o mérito de agrupá-las e buscar o seu entendimento. Tanto é que ele previu teoricamente a existência das ondas eletromagnéticas através dessas equações. As equações são 4. Nós temos a lei de Gauss para campos magnéticos, a lei de Gauss para campos elétricos, a lei de Ampère, ou também conhecida como lei de Ampère-Maxwell, como nós vamos discutir agora, e nós também temos a versão da nossa lei de Faraday, certo? Essas são as nossas 4 equações. Então, tudo que foi dito nessa alternativa, pessoal, está correto, é verdadeiro. A próxima afirmação nos diz: as 4 equações de Maxwell, já sabemos que são 4, expressam, respectivamente, como cargas elétricas produzem campos elétricos. E ele fala que é a lei de Ampère. Não. Nós temos que uma das equações de Maxwell, que nos diz que as fontes produtoras de campos elétricos são as cargas elétricas, mas quem nos diz isso não é a lei de Ampère. Quem nos diz isso é a lei de Gauss para campos elétricos, certo? A lei de Ampère, sim, nos diz que a fonte produtora de campo magnético é a corrente elétrica. E com a correção de Maxwell, a lei de Ampère-Maxwell, adicionalmente a fonte de campo magnético é um campo elétrico variante no tempo, certo? Então isso já está errado, mas vamos continuar. Nos diz também que a ausência experimental de cargas magnéticas, isso é verdade. Essa é a nossa lei de Gauss para campos magnéticos, que nos diz fisicamente sobre a inexistência de monopolos magnéticos. Como corrente elétrica produz campo magnético, que acabamos de comentar, só que ele fala que é a lei de Gauss, mas não, né? Está invertido, é a lei de Ampère. E como variações de campo magnético produzem campos elétricos, que é de fato a lei de Faraday. Mas como ele inverteu, né, o que nos diz a lei de Gauss para campos elétricos e a lei de Ampère, pessoal, então essa afirmação ela está errada, ela é falsa. E por fim, Maxwell, em 1864, foi o primeiro a colocar todas as 4 equações juntas. Isso é verdade, como a gente havia comentado, esse foi o mérito dele, unificar as 4 equações do eletromagnetismo e dar entendimento, ou seja,
perceber que as 4 equações conversavam entre si, pois, até aquele momento, campos elétricos e magnéticos eram tratados de formas separadas. Entretanto, Maxwell teve o método de agrupá-las e perceber que existia uma nítida relação entre produção de campo elétrico e a produção do campo magnético. Continuando, e perceber que era necessária uma correção na lei de Gauss. Não. A correção que foi feita foi na lei de Ampère, como a gente comentou. Tanto é que ela recebe o nome de lei de Ampère-Maxwell. A lei de Ampère, por si só, dizia que a única fonte produtora de campo magnético era a corrente elétrica. Só que o Maxwell corrigiu isso, nos dizendo que, adicionalmente, a fonte produtora de campo magnético também poderia ser campos elétricos variantes no tempo. Então, essa afirmação também está errada. Ela é falsa. Então, a sequência é V, F e F. Certinho, pessoal? Deixa aí seu comentário com sugestões de questões que você deseja que sejam resolvidas por nós. Obrigado e até mais.